Olá mais uma vez, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso mini curso sobre História Oral. Hoje a gente vai tratar sobre as relações e as sensibilidades entre o indivíduo e sua memória, que são nuances que devem ser levadas em consideração a todo pesquisador que quer empreender aí a utilização da história oral como ferramenta de pesquisa e que são questões tão subjetivas que requerem do pesquisador uma sensibilidade mais aguçada. Então, você vai ter que estar atento a questões ligadas ao modo como o indivíduo se relaciona com o eu do passado, tá? Principalmente porque a memória é um processo de construção, tá? Eu vou citar aqui alguns autores ao longo desse vídeo, só para deixar claro o que é que isso significa. O primeiro autor que eu vou citar é o Michael Pollack, que vai tratar sobre essa relação entre memória coletiva e memória individual. A memória coletiva é um processo de construção de determinado povo que está ligada às várias memórias individuais dessas pessoas que passaram por determinado momento, tá? Então, as experiências individuais, né, e seus olhares, as suas óticas, elas fornecem, né, o fermento, né, a base para a construção de uma memória coletiva sobre esse processo. E é nessa construção da memória que existe uma relação que se estabelece entre a pessoa que recorda e seu passado. Esse processo de recordação é um processo que é individual, é particular, é muito íntimo, né? E que tem muita influência sobre aquilo que é falado. Então, a memória do passado que você está perscrutando, né, é uma relação da pessoa que recorda com o seu passado. Então, só daí você já tem uma sensibilidade, uma subjetividade. Quem está falando sobre o eu do passado é o eu do presente. E em muitos casos, né, o eu do presente ele não é o eu do passado. Então ele vai dar uma opinião sobre aquilo que passou. Então, o que é que você vai coletar? Você vai coletar a opinião do homem do presente, da mulher do presente, sobre o menino ou a menina do passado, né? O jovem, a jovem do passado. Então, só daí você já tem essa primeira subjetividade, que é uma subjetividade que em muitos casos ela pode até ser discrepante, né? A pessoa do hoje é totalmente distinta da pessoa do antes, mas é um processo de construção, reconstrução, né? Um pesquisador que eu gosto muito de utilizar é o Alistair Thomson. Alistair Thomson, ele fala sobre um outro conceito, que é o processo de recomposição. Recompor é uma atividade que ela é individual, né? E ela parte de um processo de reorganização das memórias, né? Uma recomposição. E diante dessa recomposição, dessa reorganização da memória, como o indivíduo enxerga essa memória, né? Como ele interpreta essa memória. Então, note, essa recomposição é uma atividade desse indivíduo de reconstruir, né? Reorganizar as suas memórias e sobre elas empreender uma espécie de análise, uma espécie de opinião, né? O que eu do presente consigo entender e como eu enxergo esse meu passado. Então, essa subjetividade é uma subjetividade inicial que deve ser colocada como uma análise a priori, tá? Sobre esse processo. Antes de você entrar para analisar aquilo que foi escrito, você tem que entender o seguinte: quem é esse indivíduo que recorda? E como ele recorda sobre esse passado, né? Porque isso influencia diretamente o modo como você vai interpretar, analisar e inserir esse relato em sua pesquisa, tá? O Alistair Thomson tem um artigo muito bom que também vai estar aí para você conferir na bibliografia, chamado Recompondo a Memória, questões sobre a relação entre a história oral e as memórias, né? Esse artigo foi originalmente publicado no Projeto História, em 1997, você vai ter o link aí para você
analisar. Alistair Thomson é professor da Universidade de Sussex, né? E ele compartilha com a gente sua experiência sobre sua pesquisa com ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial na Austrália. E o que é isso, né? Bom, na Austrália, assim como, por exemplo, no Brasil, nós temos aquela coisa ufanista sobre os nossos heróis de guerra, o pessoal da FEB, que foi para a Segunda Guerra Mundial e tal. Lá são esses, veteranos de guerra, são os Anzacs. Eles são os caras que foram na Primeira Guerra Mundial, né? Lutaram na Primeira Guerra Mundial e retornaram à Austrália. Eram tidos, né, no período dessa pesquisa, são tidos na memória australiana, memória histórica australiana, como os heróis de guerra australianos, né? E que foram responsáveis aí, né, por toda essa, como é que eu posso dizer, esse orgulho, né, australiano, né, da luta na Primeira Guerra Mundial. Lutaram contra os alemães, né, na Primeira Guerra. E o que o Alistair Thomson faz é uma proposta de recomposição da memória. Mas ele não diz isso para o entrevistado, né? É o trabalho dele. O que é que ele vai fazer? Ele vai analisar o modo como uma pessoa se relaciona com o seu passado através de um processo de 2 entrevistas situadas em tempos distintos. Então ele fez a primeira entrevista anos antes e a segunda entrevista anos depois. Ele analisou como essa pessoa ela modificou seu modo de olhar para o passado. Nessa empreitada, 3 foram os Anzacs entrevistados, né? Foi o Percy Bird, vou pegar aqui porque eu não vou lembrar os nomes necessariamente. Percy Bird foi um deles, o outro foi o Bill Langham e o terceiro foi o Fred Farhall. Esses 3 Anzacs, né, eles possuem experiências distintas em relação às suas memórias. E é interessante notar que ao longo, né, desse recorte, esses caras até mudaram a sua perspectiva sobre olhar o passado. Um dos casos que mais chama a atenção é do Percy Bird, né, que estava com 94 anos quando o Alistair Thomson foi entrevistá-lo. E ele era aquele típico herói de guerra panfletário, né, que o pessoal chama para falar sobre a guerra, porque ele só recortava em suas memórias passagens engraçadas, felizes, enfim. E ele contava isso como conta-se anedotas, né? Essas anedotas eram as anedotas que ele frequentemente contava em entrevistas, enfim. Só que o Alistair Thomson ele estava atrás não das anedotas, que eram anedotas, vamos dizer assim, coletivas. Tanto que quando o Percy Bird falava sobre suas experiências, ele falava usando nós, né, a gente, uma perspectiva coletivista. E ele não falava do eu, ele deixava de lado o eu. E isso Alistair Thomson identificou como algo sintomático, porque se a pessoa distancia-se do eu, das suas experiências particulares, possivelmente ela pode estar se distanciando de memórias não tão interessantes e não tão apetecíveis, se eu posso dizer assim. Tanto que quando ele tentava puxar questões de mais sensíveis, né, tristes, ele simplesmente ele dava um subterfúgio e falava sobre outra coisa. Só que aí, anos depois, né, foi entrevistado, a primeira entrevista para a segunda entrevista, ele foi entrevistado, né, novamente. E nessa segunda entrevista, né, ele já tinha uma outra perspectiva sobre essa reminiscência, né, sobre o passado. E ele já se abria, talvez por uma relação de conhecimento que ele tinha estabelecido com Alistair Thomson, né, de possível amizade até, a gente pode dizer assim. Ele já começou a falar outras coisas, ele já começou a falar sobre coisas mais sensíveis. Ele chegou a dizer que não assistia uma série sobre a guerra, né, lá na Austrália, porque ela mostrava coisas que ele não gostava de lembrar. Então já é uma certa abertura para esse tipo de coisa. O outro entrevistado, né, que foi o Bill Langham, ele já estava mais aberto para as experiências traumáticas, né?
E foi ele mesmo que, ao longo da entrevista, disse: ó, tem coisa que eles fazem. O pessoal na Austrália, os ex-combatentes, inclusive aqui no Brasil, enfim, eles faziam reencontros anuais, mensais, enfim, para conversar, para se ver e para recordar algumas coisas do passado. E ele mesmo disse que algumas coisas não eram assim tão interessantes de serem lembradas. Eles preferiam não lembrar. Né? Porque eram coisas meio que traumáticas, eles evitavam. Mas o próprio Bill Langham, ele tanto lembra sobre o passado quanto ele revela sobre isso. Tem um trecho aqui que vocês, eu peço permissão para ler para vocês, que ele falou o seguinte para Alistair Thomson: uma de minhas lembranças mais dolorosas e que raramente menciono, quando empreendemos o grande avanço no dia 4 de agosto de 1918, estávamos transportando munições. Tivemos de pegar um atalho e havia espaço apenas para a carroça e os soldados. O local estava coalhado de corpos de alemães mortos. Não havia possibilidade de desviar, era preciso seguir em frente, passando por cima dos cadáveres. Isso sempre foi muito algo que, é difícil explicar. Relembrar essa passagem é muito doloroso. Tínhamos de empurrar a carroça e fazer os cavalos marcharem sobre aqueles corpos. Foi uma sensação horrível. Note, você viu que teve parte aqui que eu repeti, que eu gaguejei, não fui eu, foi ele. Entendeu? No vídeo que você já deve ter assistido para chegar até aqui, eu falei sobre esse processo de transcrição, que tem que ser de acordo com aquilo que a pessoa falou. E ele faz isso nesse artigo. Tá? Então tá aqui as pausas, ele coloca nas pausas reticências, né? E ele não evita colocar do jeito que a pessoa falou, repetindo, gaguejando e tal. Então veja aí. E mais na frente ele diz que ver e ouvir as rodas das carroças esmagando aqueles corpos foi uma experiência traumática. E de fato, imagine esse indivíduo nesse processo passando por essa experiência. Imagine você passando por essa experiência. Isso vai causar em você uma impressão muito forte. Então essa memória nos traz o seguinte: as coisas que aqueles indivíduos querem afastar nos encontros, né, dos ex-combatentes são dolorosas porque elas marcaram esses indivíduos fortemente. E aí você vai ter inclusive o Bill Langham vai dizer que é um tabu nas reuniões deles, enfim. E ele vai falar um pouco também sobre como é que ele fica hoje sobre isso, né? Como é que ele se comporta, o homem hoje, sobre a memória do passado. E vocês vão me dar mais uma permissão para ler aqui outro trecho da fala dele. Às vezes, quando você para e começa a pensar, todas aquelas recordações vêm à mente. E então você gostaria de ter alguém com quem conversar para tentar esquecer todas aquelas coisas. Muitas vezes fico acordado à noite, relembrando aqueles tempos. É engraçado, você não consegue nunca se livrar dessas lembranças. Estão sempre presentes. Mas com o passar do tempo, tornam-se mais amenas e não são mais terríveis como nos primeiros anos. Como tudo na vida, você acaba se acostumando com elas. Porém, você sempre se lembra, como eu disse antes, das coisas e incidentes engraçados. E então, ocasionalmente, entre eles surgem algumas daquelas recordações dolorosas. É hora de voltar à realidade. E como eu costumo dizer, uma das melhores coisas para trazer você de volta à realidade é a música. Então, como é que esse eu do presente lida com isso, né? Tá vendo que ele busca até alguém para conversar, que às vezes não consegue, mas busca alguém para conversar. Mas o modo como ele consegue fugir dessas lembranças, né, que vem à sua mente, é a música. Onde ele consegue se libertar desse passado, dessas reminiscências, né? O último entrevistado foi o Fred Farrell, que de longe é o cara que menos gosta de falar sobre esse assunto, porque ele ficou extremamente traumatizado. Tem um texto aqui que ele fala o seguinte: você fica de um jeito que simplesmente não tem vontade de fazer nada, parece que não lhe restou nenhuma energia, você não tem vontade nem sequer de se mexer. E tem uma coisa que o Alistair Thomson registra que é interessante, que é que Fred Farrell, ele não tem qualquer orgulho de ter servido na Primeira Guerra Mundial. As medalhas que ele recebeu estão todas guardadas lá num canto, empoeiradas.
o certificado de dispensa dele, que é bem bonito, em letras garrafais, em alto relevo, ele jogou na gaveta, não quer nem saber mais disso. Ele simplesmente resolveu como é que ele lida com a memória. Jogou para trás. Ele não quer acessar essas memórias. Ele simplesmente joga para trás esse passado e segue adiante. Ele vira operário, vira membro do Partido Comunista, vira sindicalista e passa a esquecer esse passado. Então essa relação com o passado é extremamente interessante que seja observada, porque isso faz parte das reminiscências. E uma outra coisa interessante está num clássico da história oral, né, que é outro exemplo que eu vou trazer. Já falei do Thompson, já falei do Pollack, já falei do Alistair Thomson e agora eu vou falar do Paul Thompson, com esse livrinho aqui que é A Voz do Passado, que é um clássico, né, na pesquisa histórica. A Voz do Passado é um livro que é base para você estudar, né, você virar pesquisador de história oral, você entender o que é pesquisa de história oral e eventualmente, acredito eu, né, tô falando isso agora, mas a nossa equipe vai atrás do livro do Paul Thompson em PDF para você deixar disponível aqui no curso, né, para que você possa analisar. Esse livro do Alistair Thomson, ele é a base para você entender o que é pesquisa de história oral. Obviamente que ele vai falar aqui ainda de fita cassete e tal, que é necessário que você entenda, né, que é um processo, qual foi o processo histórico de fundamentação da história oral, está aqui no livro. Mas necessariamente é interessante você analisar as conexões que ele estabelece e as perspectivas que ele traz sobre essa questão da relação da memória com o indivíduo que recorda. Um dos capítulos, né, é o capítulo 5, chama-se A Memória e o Eu. É interessante notar que Paul Thompson ele identifica a contribuição da psicanálise e da psicologia na ferramenta história oral e como esses pesquisadores, né, dessa área, dessa outra área, né, que também é muito interessante e possivelmente eu posso até estar aqui falando para psicanalistas e psicólogos, né, que querem se utilizar da ferramenta de história oral, como essa área, né, ela contribuiu para as pesquisas históricas a partir do momento em que ela nos fornece uma perspectiva sobre como analisar essas memórias, né? E aí nesse capítulo o Paul Thompson vai trazer algumas experiências, né? Desde casos de pesquisadores que buscaram pesquisar sua própria família, né? Que é acho que um dos primeiros casos que ele vai citar aqui no texto, vou pegar aqui para vocês para citar nominalmente, né? Para ficar mais claro. Ele cita uma pesquisa feita pelo Ronald Fraser, né, chamado In Search of a Past, de 1984. E a ideia dele é reconstruir o mundo social da classe alta dos home counties, os condados nos arredores de Londres, durante a década de 30, aí, no período da Segunda Guerra, período antecedente à Segunda Guerra Mundial. E é interessante que ele vai fazer uma reconstrução ligada a entrevistas com trabalhadores domésticos, né? E ele vai aprender muito sobre a própria família, entender o conflito que ele mesmo tinha com seu pai, com a figura do seu pai. Então, analisando essas memórias, ele vai ter acesso, inclusive, às suas próprias memórias, entender como ele, indivíduo do hoje, mantém essa relação tortuosa e problemática com seu pai, tendo em vista o passado e suas recordações, tendo como base os relatos dos trabalhadores domésticos. E ele vai citar também, por exemplo, o caso de uma pesquisa que foi de uma menina, né, que estava fazendo greve de fome, parou de comer. E aí o pesquisador, né, aí ligado à psicanálise e à psicologia, ele entendeu que aquela greve de fome não era puramente uma rebelião da moça por futilidade, né? Mas era uma rebelião da moça em relação à relação, ligada à relação entre os pais dela, porque os pais dela estavam em conflito. E a greve de fome dela estava ligada a esse conflito, ela estava protestando contra esse conflito que os pais apresentavam. Então, mais uma vez, a reminiscência estabelece, na verdade, a ação estabelece uma relação entre o indivíduo, né, e a sua ação e necessariamente em relação às suas memórias. Então, essa experiência do indivíduo ela vai
é diretamente proporcional a como esse indivíduo entende a sua realidade. Vou ver mais um aqui. Outra questão interessante é notar que a relação do indivíduo com o passado também tem a ver com a conjuntura e a construção da sociedade da época. Então, por exemplo, uma conjuntura social, uma cultura, uma cultura da relação entre homens e mulheres, por exemplo, relação de gêneros, influencia o modo como a pessoa ela rememora. E aí você vai ter uma pesquisa, né, que também é citada no texto, de uma moça chamada Isabelle Berthoud-Yam. Ela observa como os imigrantes vindos da zona rural francesa ela analisa. Vamos lá. Isabelle Berthoud-Yam, ela observa a relação de imigrantes, né, vindos da zona rural francesa para Paris com suas memórias. E aí o que foi que ela identificou? Ela identificou que os homens, quando rememoravam, eles sempre utilizavam pronomes próprios relacionados a si. Por exemplo, a minha história, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu fiz tal coisa tal dia. Já as mulheres, elas se recordavam dizendo a gente, nós. Então o que foi que ela identificou? Dentro da relação de homens e mulheres naquela sociedade rural francesa, predominava ainda a ideia de dominação masculina sobre a vida. Então, o homem, quando rememorava, ele se utilizava de pronomes próprios, porque dentro dessa lógica, ele era o dono da história, ele era o dono da memória. Já as mulheres, de outro modo, elas se colocavam como parte desse grupo liderados por esse homem. Então elas não falavam a minha história, eu fiz isso. Ela fala nossa história, nós fizemos isso, a gente fez aquilo. Então, o que isso revela? Isso revela a relação de dominação do gênero masculino sobre o gênero feminino nessa população rural francesa, né, que migraram para Paris. E para finalizar, é interessante que, mais uma vez, Thompson está atento às contribuições da psicologia, tanto que ele começa o capítulo dizendo, você tem que analisar psicologicamente o seu entrevistado. Não como o psicanalista, que o cara vai deitar no divã e você vai poder deixar ele falando à vontade, mas dentro de uma perspectiva ligada à pesquisa histórica. Então você vai inquiri-lo sobre algumas coisas, você vai estar interessado sobre a memória dele, sobre o passado, sim, inclusive dados, né, informações, mas também o modo como ele vai recordar esse passado. E ele fala também sobre essa questão de recordar esse passado com a população idosa. Ele vai citar aqui um projeto que foi, ele vai citar aqui um projeto que foi desenvolvido nos anos 80, chamado Projeto Recall, dirigido, na verdade, pela Help the Aged Education Department. E esse projeto nada mais era do que o seguinte, né? Ele, a partir de experiências de imagens, sons e falas, ele ativava na população idosa lembranças, memórias, recordações. E isso era importante porque isso fazia com que a pessoa, ainda que doente, no processo de deterioração, ela conseguisse reativar sua memória. E é interessante porque Thompson ele tem uma sensibilidade sobre essa questão do passado, porque ele diz que quando a gente chega para entrevistar um idoso, a gente está lidando primeiro com uma pessoa que socialmente é excluída, que acha que não tem mais espaço na sociedade, e que através dessa pesquisa ela passa a se sentir uma pessoa mais importante. Por exemplo, ele cita o caso de uma mulher que foi companheira de um homem que traficava ópio em Chinatown. E ela se reprimia por causa disso, não contava, né? Não se abria.
através da rememoração, ela meio que voltou a se sentir importante e meio que deixou de lado a sua, vamos dizer assim, a sua vergonha de ser ela mesma, pelo fato de ter sido ela também traficante de ópio, que na vida dela ela acabou virando isso. Então, assim, o processo de rememoração é um processo muito particular, é um processo íntimo, é um processo de recomposição, que nem o Alistair Thompson fala, é um processo psicológico, psicanalítico, tal qual o Paul Thompson relata, é um processo de construção de uma memória individual e também de uma memória coletiva, segundo o Michael Pollack, e principalmente envolve sensibilidades necessárias para que você possa compreender essa pessoa. A pessoa do presente reconstrói, ou, no caso de Thompson, recompõe seu passado, recompõe sua memória, de acordo com sua experiência no presente. Bom, eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu acho que vocês puderam compreender um panorama aí de acordo com esses três autores. Não entendeu? Volta, dá o play novamente para você rever esse vídeo e deixa um comentário aí embaixo, faça uma pergunta, exponha a sua experiência, exponha a sua opinião sobre os autores, troca uma ideia com a gente, tanto comigo quanto com os outros alunos do curso. E é isso, faça uma leitura dos textos, né, que eu acabei de citar, estão disponíveis na bibliografia. Um abraço e até o próximo vídeo.